Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como diz esse louvor, sei que Ele é o nosso Pai, um grande amigo, e nós vivemos na bondade de Deus, amém? Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, agradecemos a Deus pela vida de todos os pais aqui da nossa igreja, os pais que estão nos visitando também, que Deus abençoe a vida de todos vocês, amém? Quero ler um texto da palavra de Deus, o Salmo 128, não precisa abrir sua Bíblia. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Eu quero mudar aqui, como é feliz o pai que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos, que anda nos caminhos do Senhor. Assim nós temos condições de ser exemplo para os nossos filhos e para as pessoas que estão lá fora também. Então, Deus abençoe a vida de todos os pais. Nós vamos estar orando nesse momento para estar transmitindo a mensagem da palavra de Deus. Quero convidar que venha à frente o diácono Heraldo, que é o preletor dessa noite. E nós vamos estar orando e assim passaremos a meditação da palavra do Senhor. Amém? Peço que eles coloquem em pé. Deus abençoe, meu irmão. Oremos, irmãos. Maravilhoso Deus, aqui estamos diante da Tua presença, ó Pai. Queremos agradecer, ó Pai, por tudo quando já presenciamos aqui nessa noite, que nós podemos sentir a Tua presença, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por esses louvores maravilhosos que exaltam e que engrandecem o Teu santo nome, ó Pai. Obrigado por cada família, por cada pai que está aqui nessa noite. Abençoa grandemente, ó Pai, a vida de cada um, ó Pai, e supra em tudo as suas necessidades, ó Pai. E nesse momento, quando vamos meditar na Tua palavra, nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja com o nosso irmão Heraldo nessa noite, ó Pai, e esteja com toda a igreja também nos preparando para ouvir, para que possamos compreender a Tua palavra, ó Pai. Que essa palavra seja pregada com ousadia nessa noite, na direção do Teu Santo Espírito, ó Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, irmãos. O irmão Heraldo está com a palavra. Graça e paz, irmão. Graça e paz aquele também que nos acompanha, né, pelas redes sociais. Que Deus possa estar abençoando nesta noite. Dia dos Pais, né, já foi fala aqui nesta noite, né? E mais uma vez eu quero parabenizar, né, a todos os pais, né? E Dia dos Pais, e hoje nós vamos falar dentro da palavra de Deus sobre o filho amado. Sobre o filho amado. Né? Cada um de nós, Deus tem um propósito nas nossas vidas, né? E é o que nós vamos ver nesta noite, né? A palavra que o Senhor colocou no meu coração para mim poder estar trazendo à igreja nesta noite, né? Eu não sei como você chegou até aqui nesta noite, mas em nome de Jesus eu quero liberar a palavra do Senhor sobre a vida de cada um aqui nesta noite, a começar pela minha. Amém, meu irmão? Eu coloquei um título nessa palavra que eu vou estar compartilhando com os irmãos nesta noite: o propósito do processo. Quantos de nós não temos passado, né, por o processo? Quantos de nós Deus não tem nos abençoado, né, para com que assim nós possamos caminhar com Ele? Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis. Gênesis 37. Palavra bastante conhecida. Muitas das vezes, nós que nós vamos evangelizar nas ruas, nós encontramos pessoas e nós falamos: Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. E nós vamos ver nesta noite sobre José. O propósito que Deus tinha na vida de José. Gênesis 37, a partir do versículo 3 ao 11. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículo 4. Vendo, pois,
seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreciam e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso aborreceu ainda mais e disse-lhe: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disse seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Pois isso tanto mais o aborreciam por seu sonho e por sua palavra. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e os seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura veremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém, irmão? Essa palavra do Senhor, uma passagem bastante conhecida, né? Uma história relatada na palavra de Deus, né? Uma história que eu amo, né? Essa história de José, ao ver que Deus é um Deus de detalhe. Amém, irmão? Deus é um Deus de detalhes. Nós estamos falando do propósito e do processo. Deus é um Deus de detalhe. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei se você tem esperado algo da parte de Deus. Quantos de nós temos esperado algo da parte de Deus? Acredito que todos nós temos esperado algo da parte de Deus. Quantos de nós não temos esperado uma intervenção de Deus nas nossas vidas? Na nossa casa, né? Na nossa caminhada, na nossa história de vida. Mas nós vimos que o Senhor, Ele fez ao seu coração cumprimento de uma palavra que Ele fez ao seu coração. Mas quando nós falamos sobre esperar algo da parte de Deus, é que todas as vezes que o Senhor libera uma palavra, como nós esperamos algo da parte de Deus, todas as vezes que o Senhor libera uma promessa sobre nós, sobre as nossas vidas, nós vamos ver que Deus nos leva, nós vamos ver que Deus está nos levando a um tempo específico, um tempo determinado para o cumprimento daquilo que o Senhor falou ao nosso coração. O tempo específico que o Senhor falou ao nosso coração. Nós vamos ver aqui, dentro da palavra de Deus, o tempo se cumprindo na vida de José. Aquele sonho que ele sonhou seria assim realizado. O propósito de Deus na vida de José. Porque a promessa é um cumprimento de um propósito. Mas nós vamos ver que todo propósito está entrelaçado a um processo. Todo propósito está entrelaçado a um processo. Não tem como nós querermos viver propósito de Deus sem passarmos pelo processo. Não tem como nós viver propósito de Deus se nós não tivermos a passar por um processo. Muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus, o que Deus está fazendo,
Mas nós precisamos entender que quando Deus coloca um sonho no nosso coração, quando Deus fala que vai acontecer algo na nossa vida, Ele, sim, se responsabiliza de nos levar para um processo. Mas nós estamos falando de processo. Que processo é esse? Porque no processo, o Senhor não só nos prepara, Ele prepara um cenário para cumprir aquilo que Ele falou. Mas muitas das vezes o processo ele vai preparar o nosso coração para nós vivermos o propósito de Deus. Para nós vivermos o propósito de Deus, nós precisamos de um processo, porque Ele vai preparar o cenário para também Ele preparar o seu coração para viver o propósito. O propósito, ele faz parte das nossas vidas, da nossa caminhada cristã. Da mesma maneira, o processo também, ele faz parte da nossa caminhada cristã. Se nós formos olhar a vida de José, vamos ver o processo que ele está passando aqui, relatado dentro da palavra de Deus, para ele cumprir o propósito de Deus na vida dele. Quando José assim relatou aos seus irmãos, nós vamos ver lá no versículo 6. No versículo 8, no versículo 6, e disse, e ouvi, e peço, quando José contou o seu sonho aos seus irmãos, nós vamos ver que José ali estava relatando a ele que os feixes de trigo se prostrariam diante deles. Depois José chegou até o seu pai e relatou o segundo sonho, que os luminários e as estrelas se prostravam diante dele, que seriam os seus pais e seus irmãos. Mas, quando José relatava sobre esses fechos, sobre esse sonho dele, José estava relatando algo que falava de governo. José estava relatando a seus irmãos, a seu pai, algo de governo. E ele recebe aquele sonho. E ele tinha 17 anos, quando Deus veio falar com ele em sonho. José tinha 17 anos. E nós vamos ver o processo até onde José, a se cumprir o propósito de Deus na vida de José, aonde ele passou pelo processo. Nós vamos ver também que a palavra de Deus fala, que Jacó o amava mais a José do que os seus outros filhos, porque era filho da velhice, e fez para ele uma túnica colorida. E na palavra de Deus, o que significa túnica colorida significa identidade. A túnica significa, ou as vestes significa identidade. É algo que nós precisamos entender, que quando Deus coloca um sonho no nosso coração, quando Deus libera uma visão no nosso coração, nós temos que entender que nem sempre, muitas das vezes, vai ser do jeito que nós queremos. Muitas das vezes nós vamos precisar passar por um tempo, por um processo, até se cumprir aquilo que Deus colocou no nosso coração. Muitas vezes nós vamos passar pelo um processo, esperar no tempo de Deus. Mas que processo é esse? Se nós formos ver o processo que José passou para ele poder cumprir o propósito de Deus,
nós vamos ver que nós não podemos deixar que nada possa tirar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Que nós possamos esperar no tempo do Senhor. Nós possamos esperar no tempo de Deus, para o propósito dele se cumprir nas nossas vidas. Aí nós vimos que os irmãos de José, palavra bastante conhecida, se nós formos lá para o versículo, capítulo 38 diante, nós vamos ver que José, assim, ele foi vendido como escravo. Seus irmãos tinham tanto inveja dele, ciúme dele, que venderam ele. Primeiro jogaram ele num poço. Olha o propósito de Deus na vida de José. Primeiro jogaram José no poço. Deus assim o livra. Poço vazio, sem água. José assim não morre. Aí os irmãos conhecem bem a história, ele conversa lá entre eles lá e decide atirar José do poço, a não sujar as suas mãos de sangue, atirar José do poço. Tira e vende ele como escravo. E aí ele está passando por um processo. Para ele cumprir o propósito de Deus, ele está passando por um processo. E aí José vai ser vendido como escravo. E é vendido. Onde José vai parar? Vai parar no Egito. José vai parar no Egito. Vai parar lá na casa do faraó de Potifar. Nós temos que entender, irmão, que do nosso jeito, do nosso modo, não dá certo. Muitas das vezes, nós que vem algo diante da nossa caminhada cristã, que nós estamos passando por algum processo, muitas das vezes nós queremos desistir, nós não queremos prosseguir. Mas nós temos que entender que o processo, ele não anula a promessa. Amém, meu irmão? Se Deus tem um propósito na sua vida, você tem colocado diante de Deus, você vai passar por um processo, mas o processo não vai anular a promessa a qual o Senhor tem colocado diante de cada um de nós. O processo, ele não anula a visão. Nós vamos continuar com a nossa visão ao céu. Na verdade, o processo, ele nos prepara para uma visão de Deus. O processo, ele vai nos preparar para nós ter a visão de Deus. Para nós sabermos aquilo que o Senhor quer de nós. Nós passamos pelo processo. Mas, Senhor, o Senhor tem falado comigo, eu tenho colocado algo diante da Tua presença. O Senhor falou de um propósito para comigo e até agora não se cumpriu. É no tempo de Deus. E nós vamos ver que também o processo, quando José foi vendido, ele tinha em volta de 17 anos. Nós vamos ver que o processo também, ele gera maturidade. O processo, ele gera maturidade. Deus poderia pegar José menino e levar ele até o Egito e ele ser governador. Mas o Senhor falou, não, o meu propósito é que você vai governar. Mas primeiro você vai passar por um processo. Você vai passar por um processo para você adquirir maturidade, sabedoria. E José, assim, ele foi vendido. Ele foi para a casa de Potifar. E se nós formos ver, irmão, a primeira coisa, voltando só um pouquinho lá no poço, a primeira coisa, quando seus irmãos jogou José no poço, ele tirou a túnica dele. Ele tirou a túnica. E tirando a túnica dele, tirou a identidade de José. O que nós não possamos perder é a nossa identidade.
como servo de Deus. Independente do processo que nós viemos a passar, ou tivermos passando, ou a vier a passar, nós não possamos perder a nossa identidade com Deus. E ali ele chegando na casa de Potifar, ele foi mordomo e administrador. Onde o Senhor colocou José? Como mordomo e governador. Aí vai ver que o propósito de Deus estava se cumprindo na vida de José. Ele lembrou, falou, não, eu sonhei e tal, o Senhor, daqueles trigos lá, meus irmãos iam se prostrar diante de mim e tal, as estrelas se curvavam, eu estou como governador, o Senhor cumpriu o propósito na minha vida. Mesmo eu passando por esse processo até aqui. Mas aí nós vamos ver mais à frente. Ele tomando conta da casa de Potifar e ali tomando conta de todos os seus bens. A palavra de Deus vai nos relatar lá no capítulo 39, falando sobre a mulher de Potifar, que se apaixonou pelo José. Aí, José poderia pensar assim, Senhor, o Senhor fez um propósito comigo, tem um propósito com o Senhor me deu um sonho, está tudo acontecendo bem. Estou tomando conta da casa do meu Senhor. E agora vem essa mulher, onde José foi colocado? Na prisão. Antes de José ser colocado na prisão, a mulher de Faraó, sim, apaixonou por ele. E assim ele só se esquivando dela. E ela armou um cenário para com que ele ficasse a sós em casa. E assim José... O que foi que José deixou quando a mulher de Potifar foi para cima de José? As suas vestes. Ele deixou aquela identidade atômica. Ele deixou a sua veste. Mas se nós formos ver, porque José, ele não precisava mais daquela veste exterior. Deus já estava moldando José para as vestes interior. Senhor, eu cheguei aqui, até a casa do meu Senhor aqui, tenho administrado a casa dele bem, tenho tudo aqui, o Senhor me prometeu, e agora vem isso aí. Aconteceu o quê? Um ato de injustiça com José. Um ato de injustiça. José foi parar na prisão. E nas nossas vidas, irmão, não é diferente não. Muitas das vezes nós passamos por injustiça. Mas quando vem a injustiça, é o propósito do processo. Quando vem as injustiças, sobrepôs a justiça de Deus nas nossas vidas. E aí José foi parar ali na prisão. Ele deveria se lamentar, mas Senhor, o sonho que o Senhor relatou para mim e tal, e não, José continuou diante da presença de Deus. José continuou perseverando diante da presença de Deus, mesmo por todas as lutas que ele estava passando. E assim ele foi líder lá na cadeia. José fazia tudo perfeito diante da presença de Deus e dos homens, que Deus orientando ele, que ele foi líder lá dentro da cadeia. E aí nós vamos ver uma passagem que todos nós conhecemos, que José assim encontra lá na cadeia o padeiro e o copeiro. Olha o propósito de Deus na vida de José e o processo que ele está passando todinho, irmão. Ele começou a governar a casa de Potifar. Ele falou para mim, aqui já está bom. Opa, já cumpriu a promessa do Senhor. E não que ele se viu na cadeia. Quando ele se viu na cadeia, se viu em prisão. Ele falou, está acontecendo algo diferente comigo. E assim ele relatou o sonho que o copeiro e o padeiro teve. E assim o copeiro foi até Faraó. Foi libertado, foi até Faraó, os irmãos já conhecem a história. Mas antes disso, ele falou para o copeiro, lembra-te de mim, quando estiver diante de Faraó, do rei.
porque eu estou aqui injustamente. Ele estava ali injustamente. E aquele processo ali, para cumprir o propósito na vida de José, se passou mais 2 anos. Se passou 2 anos até o copeiro lembrar de José. E muitas das vezes nós passamos por processo pequeno, coisa rápida, muitas vezes nem tão insignificante, e nós nos desesperamos, né, irmão? E José ficou ali 2 anos. E assim como os irmãos conhecem, o faraó tinha um sonho, e o sábio lá, ninguém o revelava. E aí o copeiro lembrou de José, olha Deus trabalhando. E aí o copeiro lembrou para José. Falou, não, lá na prisão tem um hebreu que ele decifra o sonho. E assim foi chamado José. E José assim foi, como os irmãos já conhecem a história, decifrou o sonho para o rei. E aí ele passou a ser governador. Os irmãos lembram que eu falei? O propósito e o processo. O propósito de Deus na vida de José era para que ele se tornasse governador do Egito. O processo que Deus colocou na vida de José foi para dar maturidade a ele, experiência. E se nós formos ver dentro da palavra de Deus, grandes homens e mulheres de Deus passaram pelo processo para alcançar o propósito de Deus. Nós vemos Davi. Davi, menino, foi ungido rei, mas passou por um processo até chegar o reinado. Nós temos Jesus. Depois de 30 anos, ele foi cumprir o propósito de Deus. Aos 30 anos, Jesus foi cumprir o propósito de Deus. E nas nossas vidas não é diferente. Muitas das vezes Deus coloca processo, Deus coloca o propósito nas nossas vidas e o processo para nos consolidar a nossa visão diante dele. Para consolidar as nossas vidas com Deus. Muitas das vezes Deus coloca diante do propósito de Deus nas nossas vidas, um processo. Processo. O que é processo? Se nós formos falar de processo, o que nós vivemos no dia atual de hoje, que nós possamos perseverar diante da presença do Senhor, para nós vivermos o processo, o propósito de Deus nas nossas vidas. E José ali, ele foi injustiçado, mas sobressaiu a justiça de Deus, porque as irmãs do louvor cantou aqui que Deus é fiel o tempo todo, Deus é bom, e assim Deus foi bom na vida de José, e assim como Deus é bom na vida de José, Ele é bom nas nossas vidas também, Ele tem cuidado de nós, Ele tem suprido as nossas necessidades, Ele tem cuidado da nossa família, Ele tem cuidado do nosso dia a dia, e Deus tem propósito nas nossas vidas, e se vier os processos, nós possamos passar com Ele, porque Deus está conosco. Os irmãos lembram dos discípulos, com Jesus lá no mar, na tempestade? Ele passou por aquele processo, ali foi um processo que aquele discípulo passou, para poder aumentar a fé dele em Cristo Jesus, naquele momento. E nas nossas vidas não é diferente, meu irmão. Que nós possamos a cada dia perseverar no Senhor, que nós possamos a cada dia entender que a nossa identidade é exterior. A nossa identidade é interior, não exterior.
Porque quando José recebeu aquela túnica, ele recebeu com a identidade de filho amado. A identidade dele era de filho amado. Por isso que Jacó fez aquela túnica colorida para ele. Os outros irmãos não tinham aquela túnica colorida. Então, era a identidade de filho amado. E que nós possamos carregar essa identidade nas nossas vidas, de filho amado do Senhor, o Salvador e Consolador de nossas vidas. Que nós possamos, a cada dia, crer no propósito de Deus nas nossas vidas. Que nós possamos, a cada dia, ter a visão de que Deus é nas nossas vidas, de que Deus está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Amém, irmão? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra rápida, mas creio eu, irmão, que assim que Deus falou no meu coração, falou no coração dos irmãos também, muito eficaz, onde nós vimos a história de José, a luta que ele teve. Resumindo, José passou pelo todo o processo para poder alcançar o propósito de Deus. E se nós viermos a passar por qualquer processo, nós continuamos buscando o nosso Deus, assim como José o fez. Ele não negou a Deus. Ele poderia muito bem ficar com a mulher de Potifar. Estava muito bem, mas não. Ele falou, não, a minha identidade não é essa. A minha identidade está interior, é Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo. A minha identidade é com Ele. Eu estou servindo Ele até agora, não vou parar, não. Se Ele tiver um propósito na minha vida, Ele vai cumprir. E assim Deus cumpriu. Esse sonho que eu sonhei, Deus vai cumprir na minha vida. E assim Deus fez a mesma coisa nas nossas vidas, meu irmão. Que nós possamos a cada dia nos motivar a buscar o nosso Deus, independente da circunstância que nós viemos a passar, mas que nós possamos a cada dia perseverar diante da presença de Deus, porque Ele está conosco, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós, Ele está com nós, nós sentimos a presença dEle aqui. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo lugar e Ele está aqui. Que nós possamos sair daqui nesta noite, irmão, com essa palavra do Senhor, que nós possamos trazer para as nossas vidas, como exemplo, a vida de José, como ele perseverou diante da presença de Deus, pelas lutas que ele veio a passar. De filho amado, foi jogado num poço, do poço foi ser servo na casa do faraó ele foi parar na prisão, da prisão a chegar a governador. Olha o propósito de Deus nas vidas dele. Cada um de nós, Deus tem um propósito em nossas vidas. Individualmente, cada um de nós sabemos e só Deus e cada um de nós sabemos qual o propósito Deus tem nas nossas vidas, na nossa caminhada com Ele. Mas o que eu digo para a igreja nesta noite, que nós possamos perseverar diante da presença do Senhor. Amém, irmão? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, para mim poder estar compartilhando com os irmãos nesta noite. Para nós vencermos, nós vamos estar sempre passando pelo processo. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus, o pastor e a igreja por essa oportunidade. Ô, glória! Amém, irmãos? Alimento de primeira nessa noite, temos que agradecer a Deus. Deus continua abençoando a vida do nosso irmão Heraldo, usando na ministração da palavra do Senhor. Amém? Eu quero só ler alguns versículos aqui dentro do texto que o irmão Heraldo acabou de meditar nessa noite sobre a vida de José. Ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Nós precisamos entender o nosso propósito também, o propósito de Deus para nossas vidas. Amém? Gênesis 45, a partir do versículo 4, quando ele se revela para os seus irmãos, fala assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Amém, irmãos?
tudo tem o propósito de Deus, independente do momento, das circunstâncias que enfrentamos. Então, agradecer mais uma vez a Deus e ao irmão Heraldo por essa palavra, amém? Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse culto. Eu convido a equipe de louvor que esteja à frente para cantarmos o último louvor, para encerrarmos o culto dessa noite, amém? Maravilhoso Deus, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor, agradecemos por tudo quanto foi realizado nesse culto, ó Pai, pela Tua palavra que ouvimos desde o início, desde o momento de intercessão, pelos louvores que foram cantados aqui, ó Pai. Queremos agradecer, ó Pai, pela mensagem que acabamos de ouvir e que possamos viver realmente a Tua palavra e colocar em prática em nosso dia a dia, ó Pai. Abençoa os Teus servos, abençoa cada irmão que adentrou esse templo nessa noite, abençoa cada família aqui representada, ó Pai, e que possamos experimentar a Tua presença em nossas vidas no decorrer dessa semana, ó Pai. Que haja uma semana de paz, de alegria e prosperidade para todos nós que estamos aqui nessa noite e para aqueles que estão nos acompanhando nos seus lares também, ó Pai. E nesse momento nós clamamos que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor do nosso Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e com toda a Tua igreja espalhada pela face da terra. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos cantar o último louvor, encerrando o culto dessa noite.